Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, terça-feira, dia 15 de outubro. Bom, logo cedo a Polícia Federal bateu na porta de Luciano Bivar, presidente do PSL. Ele está sendo investigado por montar um esquema de candidaturas laranjas, de candidaturas femininas que serviam apenas para lavar dinheiro do fundo partidário, dos fundos partidário eleitoral. Essas candidatas elas eram utilizadas para receber grandes volumes de recursos do fundo partidário, fundo eleitoral, e depois repassavam essa verba para ou gráficas ou outras empresas prestadoras de serviço, ex-assessores, enfim, pessoas que pudessem sacar esse dinheiro e devolver para o esquema do Bivar. Isso é uma investigação, ainda não há conclusão. Justamente por isso que a Polícia Federal cumpriu aí esses mandados de busca e apreensão. A solicitação foi feita em agosto, autorizada em setembro e cumprida agora. Então isso afasta também algumas acusações aí de que o Bolsonaro teria já agora utilizado a PF, o Moro, para tentar combater o seu inimigo aí, o seu novo inimigo, o Bivar, com quem ele está nessa guerra aberta. É mais fácil que tenha sido o contrário, é mais fácil que o Bolsonaro tenha sido informado dessa investigação, que a investigação avançou e tenha visto que, olha, é uma oportunidade para eu tomar o partido e para eu afastar esse Luciano Bivar, que só me dá dor de cabeça. Até porque está todo mundo preocupado com a eleição do ano que vem, com o fundo eleitoral, gigantesco fundo eleitoral, com o fundo partidário. Quer dizer, o partido PSL, como eu já disse no podcast ontem e na sexta-feira, o PSL hoje é um partido rico e tem chance realmente de fazer várias prefeituras no ano que vem. Há uma disputa muito grande por esses recursos e pelo uso político também, até porque é um partido que antes era um partido nanico, sem expressividade. Virou esse monstro que virou no nome do Bolsonaro. Bolsonaro precisou também do PSL como a legenda para lançar sua candidatura à presidência. Então havia aí uma sinergia, um dependendo do outro. Só que parece que o clima de romance azedou, o casamento está no seu fim, como o próprio Bolsonaro disse um dia desse. O Luciano Bivar emitiu uma nota dizendo, quer dizer, a defesa do Luciano Bivar emitiu uma nota dizendo que esse inquérito já se estende há 10 meses, que já foram ouvidas diversas testemunhas e que não há indício de fraude no processo eleitoral. Então, a defesa do Bivar está garantindo aqui que não houve laranjal. Tá? Lá em Minas, o Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo, que era o presidente do diretório de Minas do PSL, foi denunciado dias atrás pelo mesmo esquema. E agora é o próprio Bivar denunciado por esse esquema em Pernambuco, que é a sua base eleitoral. Inclusive a PF fez buscas na casa do Bivar, na sede do PSL e nos endereços aqui de 3 candidatas supostamente laranjas, Maria de Lourdes Paixão, Érica Santos e Mariana Nunes, e de 2 gráficas, Itapiçu e Vidal, bem como de seus representantes. A suspeita é que elas justamente as gráficas tenham sido usadas para essa lavanderia. De que maneira? O partido destinou um volume grande de recursos para essas candidatas que não tinham a menor condição de vencer, desconhecidas do público, e elas pegaram essa grana e colocaram tudo, ou maior parte desse dinheiro, em gráficas ligadas ao próprio Bivar. Então essa é a suspeita. Para vocês terem uma ideia, uma das candidatas, Maria de Lourdes, recebeu R$400 mil do partido. 4 vezes mais do que a Joyce Hasselmann, que essa sim era conhecida e venceu. A outra aqui, olha, a Érica Santos, recebeu 250 mil nessa linha. Então, e por aí vai. Então, de fato, o Bivar precisa esclarecer. As gráficas precisam mostrar que prestaram esse serviço. O Bivar precisa explicar por que apostou tanto nessas candidatas se elas não tinham condição nenhuma de vencer. A Maria de Lourdes recebeu, me parece que 274 votos. Então, gente, se não fica complicado.
como o Bolsonaro disse, o Bivar está queimado lá em Pernambuco, né? Aliás, essa frase meio que entrega aí, né? Provavelmente o Bolsonaro já sabia, já teria recebido essa informação, até porque a gente sabe que essas coisas vazam, né? Como o pedido foi feito em agosto, depois foi rejeitado pela juíza de primeira instância, depois foi para a segunda instância, então já viram, né? Muito provavelmente isso começou a circular e chegou aos ouvidos do presidente, ele rapidamente, ou até involuntariamente, né, a partir daquele comentário infeliz dele ali, ou feliz, né, daquele comentário não oficial, ele acabou entregando ali aquilo que ele já estava na cabeça e depois partiu para cima mesmo com toda a força, pedindo até a abertura das contas, né, do partido. Seus advogados estão aí nessa batalha para a abertura das contas do PSL. Existe uma prestação de contas, mas é necessário detalhar essa prestação de contas. Contratação de agências de comunicação, contratação de advogados, contratação de consultores, enfim, várias contratações precisam ser explicadas. Como eu relatei no meu podcast ontem, por sua vez o PSL também foi para cima do Bolsonaro, está querendo usar o TCU para obter o detalhamento dos gastos com cartão corporativo, está querendo também abrir as contas da pré-campanha, enfim, o pessoal está querendo lavando a roupa suja em público. E falando em roupa suja, um assessor, né, chamado Alex Junqueira, ex-assessor do deputado Gil Diniz, o Carteiro Reaça, mais conhecido como Carteiro Reaça, ele é deputado estadual, era assessor do Eduardo Bolsonaro, trabalhava no gabinete do Eduardo Bolsonaro e foi eleito deputado estadual. Então esse ex-assessor representou no Ministério Público hoje de São Paulo, acusando o Gil Diniz de fazer rachadinha no seu gabinete, inclusive de lhe cobrar R$5.000 da sua gratificação, para que ele devolvesse essa gratificação dentro aí de uma estratégia para fazer caixa para a próxima campanha. Inclusive o Gil Diniz parece que vai lançar candidatura à Prefeitura de São Paulo. O próprio Gil Diniz negou a acusação, soltou uma nota dizendo que é falsa a acusação, que o seu assessor era inapto para o trabalho parlamentar e que está provavelmente aí a serviço de alguém com interesses políticos, abre aspas. Este ataque surge quando coloquei meu nome à disposição para a disputa para a Prefeitura de São Paulo, no momento em que alcancei projeção no papel de crítico ferrenho do governador João Dória e como aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Inclusive ele ressaltou na nota que apresentou em maio um projeto de lei que torna obrigatória a publicidade da gratificação especial de desempenho na internet, que é essa gratificação que o assessor diz que era usada para essa rachadinha, né, para esse esquema de rachadinha. Bom, o assessor não apresentou provas, né, do seu relato, das suas acusações, então fez essa representação. O Ministério Público vai avaliar se abre uma investigação ou não, se há indícios suficientes para a abertura de uma investigação. Por enquanto é só realmente a acusação do ex-assessor, mas obviamente que isso joga mais gasolina nessa fogueira, né? Nessa fogueira que é a fogueira, não é só a fogueira, é a fogueira das vaidades, fogueira do poder, realmente todo mundo aí na disputa pelas ferramentas, né, que permitem que você alcance o poder, seja em qualquer esfera, né, estadual, municipal, né, federal, que você ter aí um partido, e nesse caso você tem um partido rico, com um volume, com uma bancada imensa, com um volume de recursos de fundo partidário e eleitoral enorme. Fundo, aliás, que já está sendo utilizado pela fundação do partido, a Fundação Índigo, né, foi usado agora no fim de semana para bancar aquele evento conservador coordenado pelo Eduardo Bolsonaro. E aí houve muita crítica em relação ao uso desse fundo para o evento, já que se você defende uma nova política, por que você faz a mesma coisa que todos os outros fazem, né? Que é usar recurso público para as suas atividades
parapartidárias. Nesse caso, eles entendem que a convenção, essa convenção, esse evento, até reuniu aí 2.000 pessoas, me parece, esse evento se enquadraria justamente naquele uso do recurso para questões doutrinárias do partido. Tá? Há quem diga que essa questão doutrinária subentende cursos, programas, né? Realmente estudos que façam com que você consiga preparar os seus quadros partidários para a próxima campanha. E nesse caso, o evento foi estrelado aí pelo Eduardo Bolsonaro, que não tem relação nenhuma com a fundação, embora ele tenha cargo de dirigente partidário, seja deputado mais bem votado, mas que tinha como objetivo, pelo menos ainda não disse se desistiu ou não, mas que tinha como objetivo ir para a Embaixada do Brasil em Washington. Então, naturalmente, as críticas elas são colocadas, são válidas e o debate precisa fluir, né? Dentro desse debate nós temos, obviamente, muito mais coisa acontecendo e trocas de acusações, alguns deputados já sendo ameaçados de expulsão do PSL, outros querendo já ir mesmo, entendeu? Embora. Então tá essa briga. Discussões paralelas sobre a possível fusão do PSL com o DEM, né? O que criaria uma bancada aí de 80 deputados, né? Caso não saia ninguém. Enfim, muita coisa acontecendo e tudo isso retroalimentado pela dinâmica, essa dinâmica que é terrível, a dinâmica eleitoral no Brasil, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, quando você termina o primeiro mandato, você já começa a pensar termina o primeiro ano de mandato, você já começa a pensar no segundo ano, já começa a pensar na eleição seguinte, quer dizer, primeiro você vai ter aí eleição municipal, e aí não tem jeito, você envolve o partido, envolve os dirigentes partidários, as lideranças políticas do partido, o presidente da República é a grande liderança política do PSL, então ele precisa estar presente na coordenação dessas candidaturas, ou pelo menos no apoio a essas candidaturas, para que ele use, né, o seu capital político em apoio à eleição dos seus correligionários. Então é natural, isso é do processo político. Só que a gente precisa repensar se não é mais fácil a gente ter eleições gerais, inclusive municipais, de 4 em 4 anos. Pelo menos a gente passa 3 anos, né, com os políticos pensando em fazer o seu trabalho, né? Os parlamentares em legislar e aqueles do executivo em cumprir e executar as políticas públicas para melhorar a vida do cidadão. Senão vira a política por ela mesma. Esse é o grande problema do Brasil hoje, é a política por ela mesma. Os caras são eleitos, aí tem aqueles deputados que já querem, né, deputado eleito que já quer ser candidato a prefeito, né, porque chegou ali no meio de mais de 500 deputados, viu que a realidade do parlamento é difícil, que é difícil você ter projeção, você se destacar, você fazer com que os seus projetos avancem, sejam aprovados. Então ele resolve rapidamente mudar os seus planos e aí se agarra numa prefeitura para poder seguir na política. E isso eu estou falando aqueles que pensam de uma forma até mais, vamos dizer assim, republicana, né? Porque tem outros que só veem a política como escadinha. Então o cara vai lá, se elege a deputado federal, vai para prefeito vai para governador vai para presidente, porque ele é movido pela vaidade política, né? E essa obsessão parece que vira uma obsessão pelo poder e pelas benesses do poder. Essas benesses do poder é que nós deveríamos extirpá-las da política, para que a política se tornasse não uma profissão, né, mas uma coisa mais próxima do voluntariado, né? Porque é isso, né? A política se transforma, né, na missão, vamos dizer assim, no último recurso dessa gente, no primeiro e no último recurso, porque tem alguns que colocam os filhos, os netos, né, fazem realmente da política a sua forma de enriquecer, né? Enriquecer
gerações. Então, essa dificuldade que se tem, a gente precisava tornar a política menos sedutora, né? Menos sedutora, porque o poder corrompe, né? Já diziam que o poder corrompe, então a única forma seria tentar reduzir esse poder. Existem várias formas, reduzindo o Estado, tirando esse papel de balcão, né, do Estado, do próprio deputado parlamentar. A Lava Jato acabou trazendo um pouco o medo, né, para aqueles mal intencionados, então isso também acaba afastando, né, os políticos, os maus políticos. Só que quando você acaba com isso, você acaba com Lava Jato, ao contrário, você blinda mais, você blinda cada vez mais, você traz mais, você se cerca de mais benesses, você cria um mundo paralelo, você se distancia do eleitor, se distancia do eleitorado. O eleitor vira realmente só uma massa de manobra ali para manter esse poder. Aliás, o eleitor brasileiro, gente, ele parece que gosta de fazer roleta russa, né, a cada 2 anos, nesse esquema eleitoral que eu estou falando aqui, né, cada 2 anos eleição. Então, a cada 2 anos a maior parte deles não se interam, não querem saber, não cobram, não participam, então eles gostam de fazer roleta russa, o voto vira uma roleta russa. Eles se cercam tanto que, olha, a gente até deu mais cedo, o vice-líder do governo, essa eu vou destacar para vocês aqui, ó, vice-líder, é sensacional, né? A gente publicou ontem isso, mas eu vou encerrar o nosso papo com essa notícia, né? Chico Rodrigues, senador Chico Rodrigues, que vem a ser o senador que empregou o Léo Índio, né, o sobrinho do Jair Bolsonaro, no seu gabinete. Ninguém sabe o que ele faz ainda, mas o senador Chico Rodrigues do DEM, um dos vice-líderes do governo, que é muito próximo à família Bolsonaro, em função justamente disso que eu estou dizendo para vocês, né, apresentou uma proposta para que buscas e apreensões no Congresso só possam ser realizadas com aval da maioria dos membros ou turma do STF, não mais por decisão monocrática. A proposta exige maioria do STF para decisões de natureza penal, como a adoção de medidas cautelares contra autoridades. Ele deixa claro na justificativa da PEC que a motivação partiu da recente operação que teve como alvo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Para Rodrigues, o vice-líder, que teve a bênção de Davi Alcolumbre na apresentação da PEC, a mudança visa, abre aspas, preservar as instituições. O parlamento, utilizando-se do seu poder de inovar a ordem jurídica, deve disciplinar as situações em que o poder monocrático dos ministros do STF deve ser limitado, em nome da estabilização democrática e dando forma ao princípio constitucional do colegiado. A instituição sou eu. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.